Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui no nosso canal para ensinar vocês a pintar uma abóbora. Não sei se é porque o Halloween tá chegando, mas a inspiração foi essa. O que eu já fiz aqui neste prato de madeira? Primeiro eu lixei para 220, passei com uma laca, lixei para 400. Quando a gente vai trabalhar com esses pratos de madeira, que eles são lixados aqui no meio para dar essa profundidade aqui, uma boa lixada antes com a 220, porque geralmente essa parte do meio é mais áspera, então fica ruim de você pintar. Mas antes de tudo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para receber notificação e etc. Quase dormir. Etc. Dorme, porque a tia tem que pedir. Para. Aqui eu passei o Bleached Sand. Com o Bleached Sand e o Honey Brown, eu vou fazer um úmido sobre úmido. Aqui em volta do prato eu já passei o Soft Black. Com o meu pincel úmido, eu vou pegar o Bleached Sand. Bem aguadinho, tá? Posso até pôr água, porque a minha ideia agora aqui não é cobrir, tá? É deixar essa tinta, essa cor úmida. Então, eu vou passar aqui até o meu limite, uma parte com bastante água. Isso é que as pessoas ouvem por aí, é úmido sobre úmido, é isso aqui, tá, gente? Nada mais é que você mesclar a sua tinta molhada com uma outra cor. Esse pedaço aqui tá molhado, eu vou pegar uma pontinha do Honey Brown e vou mesclar aqui com movimentos curtos. O cuidado que a gente tem que ter é para não fazer isso aqui virar uma terceira cor, tá? Eu tenho que enxergar tanto o meu Honey Brown quanto o meu Bleached Sand, tá? Não posso simplesmente misturar, senão eu misturaria ali na bandejinha. Passa o Bleached Sand com ele molhado. O que eu não posso fazer... O que eu não posso fazer é borrar aqui fora. É voltar muito o meu trabalho. Porque ele vai marcar onde eu vou emendar. Então vai, enquanto ele tá molhado, tudo bem. Secou, não posso ficar voltando. O único problema de você fazer esse efeito no fundo de uma pintura, quando você não tem tanta habilidade com a pintura, é porque você não vai poder retocar. Então eu fiz o fundo manchado. Vou fazer a minha pintura em cima. Se eu não tenho tanta destreza, tanta experiência para você evitar errar na sua pintura, exceder o espaço, etc. Se precisar retocar enquanto você está pintando, retocar por fora o seu fundo, é mais complicado porque você tá com um efeito aqui. E você retocar efeito fica difícil de você arrumar. Momento retocando caquinhas. A gente vai centralizar aqui o desenho, tá? Que eu já fiz da abóbora. Vou centralizar aqui. Vou fixar a parte de cima. E vou usar o meu carbono. Esse carbono, ele é próprio para pintura, tá, gente? Não vai me usar, pelo amor de Deus, aqueles carbonos que você compra em papelaria, porque só de você olhar para ele vai borrar todo o seu trabalho. Então esse aqui, na outra aula a gente usou o branco e esse aqui é o preto. O lado mais clarinho para cima, obviamente, vamos pôr no lugar. E vamos passar ou um lápis, ou um boleador, ou uma coisa assim, tá? Porque como eu não tô desenhando, pode ser qualquer coisa que faça pressão no papel.
Vamos dar uma apagadinha pra tirar o excesso. É bem forte. Não vou tirar o excesso dessas do meio não, pra gente poder enxergar as divisórias. Na abóbora, eu vou pintar de yellow ochre. Um pincelzinho chato. Uma dica, quando você vai pintar perto do limite que você não vai poder ceder, você vai carregar o seu pincel, nunca vem com ele carregado já aqui na beiradinha. Porque você vai formar um cordão aqui de tinta que você não vai poder espalhar ele para lá e nem vai conseguir puxar ele para dentro. Então você sempre vem de dentro, quando o seu pincel tiver menos lotado de tinta que você vai chegar na beiradinha aqui para cobrir, porque senão você não vai conseguir apagar esse gordo aqui depois. Para fazer esse fundo aqui eu usei um Crafter Choice de meia polegada. Agora eu vou usar esse redondo número 8 da Zen, que também é da Royal. Vou usar o Candy Orange aguado, bem aguadinho. E vou fazer um aguadinho nele inteiro. Ele não vai cobrir o amarelo, ele só vai dar um nuance alaranjado. Ó. Eu sequei, eu acertei as minhas linhas aqui, das divisórias das peças que vão ser pintadas e vou passar uma mão do verde, do Honey Brown e do verde da folha só para eu localizar o desenho aqui, para começar com as sombras. Feito isso, eu vou pegar o meu angular da Zen 5/8 e vou sombrear com o mesmo Candy Orange a volta toda da abóbora dos dois lados dos gomos. Pra quem não lembra, a ponta de trás do pincel, trabalha no papel paleta. E vou acertar aqui o meu limite da abóbora. Não tem problema passar em cima da folha aqui nesse caso, tá? Essa sombra é mais para terminar de pintar, porque ela não vai dar os limites dos gomos ainda não, porque agora eu vou repetir do outro lado. Então ele vai praticamente cobrir a abóbora, vai ficar dos dois lados. Por que dos dois lados? Para começar a dar o volume, ainda não é sombra, é só um volume, o volume que você vai dar na abóbora. Ainda não é o que tá para frente, o que tá para trás.
Como eu ainda vou pintar a minha folha, eu não tô preocupada em não passar por cima dela. Contanto que a minha sombra fique legal. A primeira sombra que vai ser sombra de verdade vai ser feita com o Burnt Orange. Vou usar uma meia polegada e vou fazer aqui atrás, aqui por trás, por baixo dos meus elementos e por baixo desse daqui também. Então, ó, dessa linha aqui, eu não vou sair com o meu pincel assim. Se eu sair com ele assim, eu vou fazer uma linha aqui. Eu vou sair com ele na diagonal, mesmo que aqui pra cá eu use a largura toda dele. Sempre que eu for mudar o sentido da minha sombra, que eu fiz em pé, agora eu vou fazer assim, eu tenho que secar, porque se eu vier com ele assim, eu vou tirar o que eu acabei de fazer. Como o mop faltou hoje, eu vou usar esse pata de vaca porque ele é bem macio. Terceira sombra da abóbora vai ser o Heritage Brick. Que vai ser com o mesmo pincel de meia polegada, só que ela vai ficar um pouquinho mais estreita e ela não vai chegar tão lá em cima enquanto ela estiver larga. Então eu vou começar no mesmo lugar que você fez a primeira sombra. E ele vai vir daqui de baixo, olha, um pouco mais estreita do que a do Burnt Orange, então não faz sentido a gente ficar fazendo um monte de sombra se uma vai cobrir a outra. E aqui em cima bem com um restinho de tinta. Então você vê que embaixo ele fica mais forte do que a parte de cima. Antes da gente continuar com a cor mais escura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Candle Orange, que é aquela cor que eu usei, o primeiro laranja que eu usei, que é esse aqui, que eu fiz o aguado. Caraca, Gabriela! Esse laranja que foi o primeiro que eu fiz o aguado. E vou misturar ele um pouquinho com o meu Yellow Ocre. Assim fica difícil. E vou fazer uma cor no meio termo para fazer uma luz, para dar uma limpada aqui onde não vai ter a sombra. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de cada um, ó. Vou misturar aqui no pincel mesmo. E vai dar uma cor mais ou menos. Nem laranja, nem amarelo. E vou fazer mais nas partes centrais aqui, ó. Como se eu estivesse limpando mesmo, ó. Nem preciso chegar tão lá embaixo. Nosso pata de vaca disfarçado de mop. Agora eu vou secar e vou fazer o heritage aqui por baixo dos elementos de cima e atrás dessa folha de baixo. Pincel na diagonal, ó, pra fazer essa entradinha aqui. Entradinha, desço. Aqui eu posso vir com ele bem assentado e continua por baixo das folhas. Mesma coisa eu vou fazer embaixo com o próprio heritage. Com cuidado, vamos passar o verde, o pincel úmido sobre úmido, a cor de baixo que vai estar úmida é a cor do fundo.
Passei. Eu vou pegar um pouquinho do meu yellow ochre e vou manchar. É manchar mesmo, tá? Mesma coisa na de baixo, só que lembrando que a parte que vai ficar mais clara é essa parte que tá pra fora. Vou passar outra mão aqui no cabinho. E esse eu vou fazer um úmido sobre úmido com o Burnet Umber. Pontinhas que são mais escuras pra dentro, ó. O meu honey brown ainda tá molhado. E o movimento é de baixo pra cima, vai puxando. Vou pegar o meu angular de meia polegada, o meu Plantation Pine, para fazer uma sombra aqui na folha. Eu vou usar o Plantation Pine principalmente nessa parte daqui, tá? Na parte mais escura. Outra parte, a gente pode queimar ela aqui assim, ó, que fica bonitinho. Nessas pontinhas que eu não fiz nada, ó. Com o filete vou fazer algumas nervurinhas nela. Com o meu Plantation Pine misturado com o meu Burnet Umber, só que eles bem aguadinhos. Bem aguadinho, ó. É uma misturinha, mas é aguadinho. Pra ficar bem de leve. Filete, lembra que eu diluí um pouco a tinta. Pego, carrego a cerda inteira, dou uma pontadinha pra tirar o excesso, senão não ficar nenhum pedacinho gordo de tinta na ponta. De baixo para cima. De dentro para fora. Para fazer a luz nessa folha, eu vou usar o fluorescente. Pega, tira, tira, tira. E vou iluminar um pouquinho assim os meinhos entre as nervurinhas. Para iluminar um pouquinho mais com esse mesmo pincel sujo de fluorescente, eu vou pegar um pouquinho do Bleached Sand. Vou dar um pouquinho mais de volume nela só.
Esse é um pincel da Royal número 5. Pode ser um de luz seca também, um de luz crescente, aquele da Royal que a gente usou no outro. Aqui eu vou misturar o meu Light Avocado com Burnt Umber e fazer um filete bem de leve no contorno. Esse filete não vai aparecer, ele vai limpar o meu desenho. Terminei, fiz do mesmo jeito que eu fiz essa daqui. Manchei esse Honey Brown com o Burnt Umber e agora a gente vai sombrear ele com o próprio Burnt Umber. Vou pegar o meu Burnt Umber e fazer umas marcaçõezinhas de cabinho aqui, ó. Para fazer isso eu vou usar um angular de número 10 da Zen. Vou vir com ele desde aqui, na parte de cima só. Vou usar o meu filete de novo para dar aquela limpadinha. Nessa parte de baixo eu vou usar o meu... Ó, vou até puxar aqui para dar uma dobrinha. Meio cabaninada. E vou fazer o soft black também por baixo da folha com o angular número 10. Com Burnt Umber eu vou fazer por trás, ó. E até acabar em nada aqui. Baixo pra cima. De cima para baixo, sempre mais estreito. E agora por trás dos elementos aqui e da folha. Lembrando que a gente sempre seca antes de fazer isso, tá? Quando a gente fizer essa parte do Burnt Umber nessa região, ele vai meio sumir. Depois é que quando a gente vem com o Soft Black que ele vai realçar bastante. Só
uma pinceladinha aqui com o Light Avocado, sujinho no meio do aguadinho com o Soft Black. Eu vou usar esse aqui da Zen, que tá chegando agora, número 8, que ele é bem durinho, ele é bem legal pra isso. Eu vou fazer primeiro o reforço das sombras. Eu vou misturar no meu pincel o Burnt Umber e o Soft Black. Nas partes mais profundas assim, ó, a gente dá uma escurecida. Aqui, ó. E vai de dentro pra fora. Assim a gente consegue tirar todas as marquinhas que ficou de uma sombra mais forte, alguma coisa assim. Depois que você estragou bastante com o verde, nós vamos pegar um pincel com cor mais clara e vou entrar com o meu fluorescente laranja, Hot Shot ainda, para vocês verem que não estraga. Isso aqui deve ter uns anos. Vamos supor que a abóbora esteja aqui, vamos supor que a minha luz esteja vindo daqui pra cá. Então eu sempre vou iluminar mais as partes da onde vai ter a incidência da luz. Com o meu pincel sujo de fluorescente ainda, eu vou pegar um pouquinho do Bleach 100. E quanto mais claro, mais centralizado, tá? Mais localizada a luz. Burnt Umber. Plantei champanhe, um pouco do Light Avocado. Eu vou pôr os dois, vou carregar o pincel com as duas cores, mas eu não vou misturar, fazer uma outra cor. Eu vou pegar um pouco de cada um, ó. Pegou, pegou. E vou puxar o meu hora mesmo. Sempre de dentro pra fora. Mais o Light Avocado para aparecer.
Como eu gosto daquelas folhinhas que minhas alunas odeiam, eu vou fazer algumas porque eu gosto. Esse rolo aqui é um rolo que você compra para arrumar trinca de parede, tá? Ele parece uma telinha. Tem diversos formatos. Eu achei esse daqui em loja de material de construção que você acha. Tem alguns efeitos aqui. É aleatório, bem suave, tá? Com pincel bem seco. Eu vou usar o Victorian Blue. Eu vou misturar para esse arabesco o Yellow Ochre e o Light Avocado. Para fora, onde está o Soft Black, eu vou usar o Light Avocado e o Yellow Ochre. Vou pegar um amarelão, que é o Cadmium Yellow. Eu pegaria um molhador, porque eu prefiro, mas no caso, assim, na falta dele, nós vamos usar o cabo do pincel mesmo. E é só pegar um pouquinho da tinta e bater aleatório. Então é isso, finalizada a nossa peça. Aqui tá como pelo menos eu faço as abóboras. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão para me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Beijo grande e até a próxima.